Desde quando a IA surgiu aí nos últimos anos, né, daí pegando aí dos anos 2020 e tudo mais, começaram aí várias discussões sobre como é que essa nova tecnologia iria assim, impactar na vida das pessoas. E uma das áreas que mais foi impactada e que se sentem treta e mais treta dia após dia é justamente o setor criativo, é justamente a parte do setor do entretenimento, que muitas discussões aí são feitas até o dia de hoje no sentido de que qual é o limite do uso da IA nessa parte. E recentemente, né, foi levantado novamente essa polêmica porque uma ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura admitiu estar usando a IA para a composição aí do seu próximo romance ou da sua próxima obra desse jeito, né? Aí teve muita gente que falou, que absurdo, que não sei o que, teve outras pessoas que, assim, falaram que, calma, se você ler o texto ali, você vai entender que ela, na verdade, se expressou mal e tudo mais, a IA pode ser, sim, usada para facilitar o trabalho. Enfim, no vídeo de hoje eu gostaria aqui de dar meus pitacos, né, meus 2 centavos aí sobre essa discussão, porque é realmente algo que é muito polêmico, as pessoas têm opiniões muito diversas sobre isso, como tem um certo contato aí com escritores independentes e tudo mais, e assim, eu até me considero um escritor independente, apesar de não ter publicado nada ainda, mas eu já escrevi coisa e tudo mais. Eu sei das dificuldades que tem esses pequenos escritores iniciantes e também, assim, as coisas perigosas que a IA pode trazer para eles. Então, eu vou vir aqui dar minha opinião e também discutir aqui sobre esse tema, né? Mas, antes de começar a falar sobre esse tema em si, vamos aqui ver a notícia que foi publicada no Diário de Pernambuco, né? Porque eu tô no grupo aí de literatura e tudo mais, o pessoal jogou essa notícia lá e a gente começou a discutir, claro que de forma bastante saudável, né? Ninguém foi mal educado que nem certas pessoas no Twitter. Enfim, eu vou ler aqui essa matéria aqui completa e depois aí eu vou falando aí sobre o que é que eu acho sobre o assunto, né? A escritora polonesa Olga Tokarczuk, autora de livros como Escrever é muito perigoso e Sobre os ossos dos mortos, vencedora do Nobel de Literatura e do International Booker Prize em 2018, tornou-se o centro de uma polêmica após admitir o uso de inteligência artificial em seu trabalho. Aos 64 anos, a autora participou do evento Poznań Impact, na Polônia, que envolve painéis e debates sobre assuntos atuais e de impacto cultural. Durante uma mesa, ela falou sobre a literatura contemporânea e admitiu o uso da inteligência artificial para auxiliar no processo de escrita de seu próximo lançamento. Durante o papo, publicado pelo portal My Company Polska, a escritora fala com tristeza sobre o momento do mercado editorial que, segundo ela, não é capaz de cobrir os custos de um trabalho extenso e pagar por ele de forma adequada. A autora conta, então, que adquiriu um modelo avançado de linguagem de inteligência artificial que consultou para aprofundar seu pensamento criativo. Tokarczuk admite ter ficado chocada com a capacidade da máquina de aprofundar pensamentos, mas diz que é necessário ter cautela durante suas consultas. Olga conta que compartilha ideias com a inteligência artificial para embelezar seus pensamentos durante o processo criativo. Eu costumo lançar ideias para a máquina para análise e perguntar: querida, como eu posso desenvolver isso de forma mais bonita? Mesmo sabendo das alucinações e dos inúmeros erros factuais nos campos de economia e dados, devo admitir que, na fluidez da ficção literária, a tecnologia é um recurso de proporções incríveis. Ao mesmo tempo, sinto uma tristeza profunda e humana por uma era que está desaparecendo para sempre. Dói em mim o fato de a literatura tradicional, escrita por meses em solidão, estar sumindo. A declaração repercutiu em portais de literatura após trechos e entrevistas serem compartilhados pelo escritor Mark Sipowski. Ai meu Deus, esse nome polonês aí tudo desgraçado, não consigo ler nenhum, pelo amor de Deus. As informações são do Estadão Conteúdo. Enfim, tudo mais aí, já vemos aí toda a notícia, todas as coisas aí que foram faladas. Aí tem os comentários aqui no Instagram, o pessoal tacando pau, tudo mais. Nunca vou ler livro dessa mulher e tudo mais. É aquele jeito de rede social que é assim, muito incisivo e pouco desenvolvimento, né? Mas enfim, eu tenho aqui alguns pontos que eu gostaria de tratar. Quando eu vi essa notícia pela primeira vez, como eu falei agora, né, foi quando jogaram lá num grupo do WhatsApp de literatura do qual eu participo, né, e já teve gente que falou, olha que absurdo isso aqui e tudo mais, e tudo bem, essa aqui é a opinião das pessoas e tudo mais, mas eu coloquei alguns contrapontos lá nesse sentido, né. Eu não tenho problema, sendo um escritor amador, não sou escritor profissional, como eu falei agora, nunca publiquei nada que realmente que tivesse algum apelo comercial dessa forma, né, só algumas coisas para alguns concursos bem obscuros assim da internet, né, de escrita, mas nunca, sei lá, um livro de contos, um livro de romance, uma biografia, sei lá. Mas assim, uma coisa que eu posso dizer para vocês é que
o uso da IA para escritores iniciantes e escritores independentes, esse uso é muito mais comum do que muitas pessoas pensam. Porque para você publicar um livro, né, se você fosse seguir aí pelo caminho tradicional, você teria que contratar um revisor, você teria que contratar um editor, você teria que pagar para pessoas fazerem leituras beta e crítica, você teria que pagar para um capista, você teria que pagar para um diagramador, você teria que pagar para um monte de gente, e aí já vão alguns milhares de reais. Então, você imagina, para uma pessoa que já é independente, que já está ali com escudo e espada, publicando assim, tentando publicar pelo Kindle Unlimited, porque é o que tem. A pessoa, quando vai se deparar com todos esses custos, ela vai ficar receosa em querer iniciar esse projeto ou não, porque, querendo ou não, os primeiros livros, se a pessoa receber algum retorno significativo, já é uma coisa assim de outro mundo, ainda mais falando da realidade brasileira. Então, muitos dessas pessoas que não têm condições para pagar todos esses profissionais, acabam indo para a IA, porque na teoria ela é uma ferramenta gratuita, como por exemplo você fazer uma capa com IA. A coisa mais comum que se você for no Kindle Unlimited de hoje, você vai ver centenas, milhares de capas feitas com IA e de escritores independentes. Então, na minha opinião, depois de levantar tudo isso aqui, eu não vejo como um problema um escritor independente, principalmente iniciante, usar a IA para auxiliar, novamente, eu estou falando aqui a palavra, auxiliar o seu trabalho, porque no final das contas, o estilo da pessoa, a IA nunca vai conseguir fazer. Peça para a IA escrever um cenário, um capítulo de fantasia, agora de uma história de fantasia, por exemplo. Nossa, mas vai ser uma das coisas mais bregas, um texto mais travado, o texto vai ser horroroso. No final das contas, ainda vai ficar a cargo do escritor fazer aquilo ali. Voltando aqui para a questão do que essa ganhadora do Nobel falou, né, que ela diz assim, ela manda suas ideias para a IA e diz assim, como é que eu posso abordar esses temas aqui de forma para embelezar o texto? Note que aqui ela não está dizendo para escreva para mim, mas me dê ideias para que eu possa tornar esses temas aqui mais belos. Assim dizendo, como é que eu posso abordar esses temas aqui de maneiras mais belas? E eu acho que essa pergunta que ela fez está justamente no limiar, na zona cinzenta entre uma ferramenta que auxilia e uma ferramenta que faz para você mesmo. Aí muitas pessoas vão concordar com um ponto, outras pessoas vão dizer que é de outro ponto. Eu sou daquele ponto que eu digo assim, cara, a gente precisa discutir mais sobre isso aqui. Mas também uma coisa que pegou muito pesado em relação a ela, foi que essa escritora aí, que eu não vou ousar aqui falar o nome dela, porque provavelmente eu devo ter cortado aí no vídeo, eu assim, tentei falar 1 milhão de vezes o nome dela e errei miseravelmente, aí só cortei na edição. Essa escritora, ela já é ganhadora do Prêmio Nobel. Ela não precisa fazer isso. Nessas entrevistas, nessas coisas que ela falou, tem muita coisa que eu concordo. Ela até diz assim que a indústria atual ela não tem condições de pagar para profissionais. Ainda mais que no mundo inteiro as pessoas estão deixando de ler. A gente está naquela fase de transição, onde muita gente vai hatear muito qualquer uso de IA na parte criativa, enquanto os novos que vão surgindo aí, as novas gerações, elas vão assim entendendo que vai chegar um ponto que, pô, a gente precisa agilizar isso aqui. Como por exemplo aconteceu num jogo que foi o Clair Obscur, jogaço, sim, um dos melhores jogos aí que foram feitos nos últimos anos, que teve algumas texturas lá do jogo, algumas partes que a equipe admitiu ter usado IA para agilizar o processo. E teve gente caindo, matando em cima. Só que, pô, eles não usaram na história, eles não usaram na direção de arte, eles não usaram na trilha sonora. Eles usaram alguns elementos do cenário para você conseguir fazer ali, agilizar o processo. Para eles não ficarem, sei lá, 30 horas no negócio que eles podem gastar meia hora e focar em outras coisas que são mais importantes, que fizeram esse jogo ser maior. Então você imagina, pô, o cara acabou de escrever o livro dele e ele não tem dinheiro para contratar um revisor. Ele joga o capítulo dele lá no IA qualquer e diz assim, revisa aí gramaticalmente. Aí a IA vai revisar, a própria pessoa que pediu vai revisar o texto ali e vai ver o que ele concorda ou não com as revisões da IA, como ele faria para um revisor humano. Só que ele não paga nada. É dessa forma que eu acho que a IA tem que ser usada para a escrita. Esse é o limite da IA. Por exemplo, você é um escritor que está escrevendo uma saga de fantasia gigantesca. Sei lá, 6, 7 livros. Aí você precisa revisitar um assunto lá do primeiro livro. Pô, anos depois você está escrevendo isso, você não vai lembrar. E você não sabe onde está no livro. Você vai ter que reler o livro inteiro só para pegar uma informação, um contexto específico. Ou você pode usar uma IA, por exemplo, como o Notebook LM, selecionar só aquela fonte ali,
que é o PDF do seu livro, pesquisar assim, eu quero informação sobre tal coisa, onde é que tá? Aí a IA vai lá, escaneia e acha ali, 1 minuto, pronto, dispensou várias horas. Eu acho que tem que ser usado assim. Ficção histórica, por exemplo. Você tem lá o seu banco de dados lá de muitas coisas que você achou interessante para abordar na sua história. Pô, vou ter que ler aquele livro inteiro da pessoa falando, sei lá, sobre a biografia de, não sei, Dom Pedro I. Pô, tô fazendo história sobre Dom Pedro I. Eu vou ter que ir lá ler aquele livro inteiro só para pegar as coisas. Eu já li aquele livro. Aí vou ter que ler de novo. Não. Bota lá nesse notebook ali e me pergunta, eu quero saber sobre isso aqui de Dom Pedro. O que é que ele fez? Baseado nessa fonte aqui. O que é que ele fez aqui e tudo mais para eu moldar a personalidade dele pro meu livro. Aí vai lá e mostra. É aí que a questão tem que ser utilizada. São os limites do próprio autor. Porque se uma pessoa que lê minimamente, tem uma mínima cultura literária, pedir para um IA escrever um capítulo de um livro, ela vai perceber que aquilo ali é uma porcaria. A pessoa tem essa consciência. É só você ver aí no Kindle Limited algumas coisas que são escritas por IA, livros inteiramente escritos por IA. São uma bosta como conteúdo literário, como material literário. Uma merda completa. A pessoa percebe isso, caramba. Traduções feitas por IA. Você percebe quando a tradução é feita por IA. Porque é tudo travado, não tem fluidez. Se você não revisar aquilo ali, o leitor vai perceber aquilo ali. E você vai se queimar. E, inclusive, essa escritura aí, na matéria, fala que você tem que ter o seu limite. A IA não é perfeita. Eu ainda acho que ela escolheu aqui uma maneira que é justamente no fato de que está interferindo sim no material criativo, né, na parte criativa do texto, que é a maneira que ela vai abordar certos temas. Eu acho que aí não é uma coisa que a IA deveria decidir, mas várias coisas que ela falou aqui são verdade. Um dos maiores medos de vários escritores hoje em dia e de sempre é que você fica meses e meses e meses naquele livro e chega um ponto que você não sabe se tá bom ou se tá ruim. Por exemplo, você tá fazendo um texto, você fez a primeira versão do seu texto, e aí você não sabe se as coisas estão fazendo sentido. Assim, é aquela coisa, quem escreve sabe. Você tá tão imerso naquilo ali que você diz assim, caramba, mas tudo tá perfeito aqui pra mim. Só que quando você dá pra alguma pessoa ler, a pessoa fala, pô, tá cheio de erro aqui. Aí você pergunta pra IA e ela vai te apontar alguns. Claro que não vai apontar todos, tá? Novamente, a IA não é perfeita. Mas ela já vai dar uma ajudada. Então, eu acho que a maneira certa deveria ser o seguinte. Enquanto você tá criando ali sua história, só você vai perguntando coisas esporádicas pra IA. Você não pode perguntar, tipo, isso aqui tá bom? Porque a IA vai dizer, nossa, isso aqui é revolucionário e tudo mais. Não é. Não é revolucionário. Me desculpa dizer isso. E às vezes algum estilo que você é o seu próprio estilo, a IA fica tentando destruir seu próprio estilo. Porque a IA é isso. Essas são as limitações da IA. Novamente voltando aqui ao ponto. Os limites da IA, ainda mais na parte de escrita, eu acho que o uso dela, né, para pelo menos um escritor que é minimamente consciente, ele vai entender que a IA ela é muito boa para auxiliar a sua escrita. Auxiliar o processo. Mas não escrever por si mesmo. Não escrever para você. Então, quando eu vejo muita gente, né, dizendo assim, não, é que isso aqui é um absurdo e tudo mais, é uma ganhadora do prêmio Nobel. Realmente, quando você vê ganhadora do prêmio Nobel usando IA para escrever, é realmente uma coisa que, assim, é bem impactante. E algumas pessoas disseram assim, não, é que no futuro todo mundo vai usar IA e a IA ela vai destruir tudo, não sei o quê. Calma, não é desse jeito também. Realmente, eu acho que vai chegar num ponto que a gente vai ter muita dificuldade em saber se uma coisa foi feita por IA ou não. Hoje em dia a gente já está tendo na questão dos vídeos. Mas assim, eu ainda acho que na questão da escrita, você vai saber quando é que alguma coisa foi feita por IA ou quando não foi feita por IA. Porque a escrita é uma das únicas artes que está em constante evolução. Se você for pegar o cinema, por exemplo, quais são as evoluções que o cinema teve? Teve o 3D, que é assim, mais ou menos. O cinema já chegou num platô praticamente. Quase não evolui. Mas a escrita, ela sempre vai trazer algo novo. Você nunca vai ter um livro autoral igual ao outro. E são justamente esses livros que vão passar por um teste que nenhum de nós vai ser capaz de bater de frente, que é o teste do tempo. Muitos desses livros que são escritos hoje em dia com IA não duram nem um ano, já são esquecidos. Enquanto livros que são feitos por pessoas que têm seu estilo formado, que têm sua voz de autor formada, sua voz narrativa formada, vão durar décadas. Quiçá vai se tornando dos clássicos. Isso aqui era mais ou menos o que eu queria falar nesse vídeo aqui. Eu na verdade eu só segui, eu montei todo um roteiro aqui e tudo mais, né? Normalmente
anotando coisa em papel, porque o espírito de velho aqui tá estralando. Mas isso aqui foi uma conversa muito mais fluida do que eu imaginava. Eu só segui o primeiro e os outros eu praticamente fui abordando assim esporadicamente ao longo do vídeo, né? Então se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, ativar o sininho de notificações, se inscrever no canal. Tô tentando postar vídeos novos aí toda semana. E se você concorda ou discorda do que eu coloquei aqui, sinta-se à vontade de ser educado nos comentários e demonstrar a sua opinião. Lembrando sempre que eu vou responder os comentários aqui que, assim, abordarem um assunto de forma respeitosa. Mas então é isso, galera. Muito obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!